Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje já estamos no dia 21 e a parábola de hoje é do filho perdido. A nossa referência bíblica é Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Amadas, e o texto, ele é muito extenso, né? Mas mesmo assim, eu quero estar lendo toda a parábola, porque é uma parábola muito linda, né? Que fala, né, de uma forma implícita, né, do amor de Deus para com as nossas vidas, tá bom? Diz assim: e ele prosseguiu, isso Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou, encheu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. E então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, aproximou-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. O servo respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta sã e salvo. Ele, porém, indignou-se e não queria entrar. Mas saindo o pai, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos. Nunca transgredi teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. O pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Aleluia. Amadas, e a minha Bíblia, né, aqui que é a de estudo da mulher virtuosa, ela tem várias notazinhas de rodapé, né? E eu quero estar lendo aqui para nós, ó. Primeiro, nós precisamos entender o que significa pródigo. Significa esbanjador. Ainda que pela lei, né, tivesse o direito de requerer sua parte da herança, em sua rebeldia, o filho demonstra que deseja a morte de seu pai. Seu estilo de vida dá o título à parábola. Amados, por que nós temos que entender isso aqui? Porque não é comum. Não era naquela época, tá certo? E nem é comum hoje o pai, né, repartir a herança enquanto é vivo. Né? Não é comum. Normalmente, espera-se que o pai, ele morra, né? E então a herança é repartida. Claro, existem casos onde o pai, né, ele faz logo, né, ele reparte logo a herança para que quando ele morrer não dê briga, né, não dê nenhum problema. O que não era esse caso.
O pai não estava, né? Ele não pretendia repartir a herança. Mas aquele filho chega e diz: eu quero a minha parte. E de uma forma implícita, ele está dizendo para o pai, né, que não se importava se ele vivia ou se ele morria. A única coisa que ele se importava era em receber aquilo que, na mente dele, era um direito dele, né? Só que nós temos que entender que não era um direito dele ainda. Sabe aquela herança que você sabe que é sua, mas ainda não é o tempo de você tomar posse? Basicamente era isso. Era dele, era, mas ainda não era o momento de tomar posse. E uma coisa que eu quero aqui deixar bem clara, amadas, trazendo aqui já para nossas vidas. Quando nós queremos receber algo de Deus, mas que ainda não é o tempo, né? E a gente diz: não, mas eu quero porque eu quero. Às vezes aquilo que era para ser uma bênção se torna em maldição. É seu, mas não é o tempo. Perceba que esse jovem, aquela que era para ser bênção, que era a herança do pai dele, se tornou o quê? Maldição. Porque ele gastou tudo, depois começou a passar fome. Entendeu? Por quê? Porque era dele, sim, era dele, mas ainda não era o tempo de tomar posse. E aqui fica um grande ensinamento para mim e para a sua vida. Deus te prometeu? Prometeu. Agora espere o tempo dele de cumprir. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer no seu tempo, porque aquilo que é para ser bênção, quando é feito fora do tempo de Deus, pode se tornar em uma maldição para as nossas vidas. Continuando aqui, diz que aquele jovem, né, no versículo 13, ele partiu para uma terra longínqua, ou seja, longe, e ali desperdiçou seus bens. Perceba aqui, né, que ele desejava fazer o que quisesse. E era interessante porque ele não tinha qualquer tipo de controle. Era aquele tipo de pessoa que faz o que quer, mas sem medir as consequências daquilo que está fazendo. Aí o pior aqui, né, com relação a essa história aqui, é que o tipo de escolha que a gente faz vai determinar, né, como vai ser a nossa vida. Aqui esse jovem, ele fez o pior tipo de escolha. Ele escolheu primeiro pedir o que era seu, mas não era tempo. Ele escolheu ir para longe e ainda escolheu gastar tudo, desperdiçar. A palavra desperdiçar sugere gasto com algo que não é necessário, ou seja, desperdício. Ele pegou uma coisa que ele não tinha conquistado, porque quem conquistou a herança foi o pai dele. Ele pegou uma coisa que era sua por direito, mas que ainda não era o tempo, e foi lá e fez o quê? Desperdiçou. Amadas, aqui tem outro ensinamento para as nossas vidas. Nós temos que aprender a receber aquilo que Deus nos dá, mas precisamos aprender também, a como administrar. Não adianta eu receber uma bênção de Deus se eu não sei administrá-la. É a mesma coisa de receber um emprego, uma família, um casamento, filhos e não saber cuidar, sabe? Aquilo que é para ser bênção vai se tornar em algo ruim. Por quê? Porque você não está sabendo administrar direito. E aqui eu tenho um ensinamento muito poderoso para mim e para a sua vida. Nós só vamos saber administrar com excelência aquilo que Deus nos deu quando nós colocamos o Senhor como a nossa prioridade. Entenda isso, já foi falado isso em outros estudos, mas novamente eu torno a repetir. No versículo 15 e versículo 16, a Bíblia diz que ele começou a passar fome, né? E aí ele foi atrás de um emprego, né? Naquele povo que ele estava, né? E a Bíblia aqui vai dizer que ele foi colocado para apacentar porcos. Ou seja, para um judeu, que era o caso dele, não pode haver maior degradação ou humilhação, porque para os judeus, o porco ele é um animal imundo. E aí o que acontece? Ele não só foi colocado para cuidar de porcos, como ele desejava comer lavagem, que era a comida dos porcos. Amadas, entenda uma coisa. Olha que interessante. Quando eu estou perto do Pai, que era o caso desse jovem, eu tenho fartura. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho, as minhas necessidades são supridas. Mas quando eu estou longe do Pai, eu não sei administrar aquilo que eu tenho. Quando eu estou longe do Pai, eu começo a sofrer humilhação. Eu começo a passar necessidade, porque eu estou longe daquele que me supre. E isso não é só na questão de financeira. Amadas, isso é em
tudo. Aquele jovem, ele não passava só fome. Aquele jovem, ele estava sendo desprezado, ele estava sendo humilhado. Imagine como estava a mente daquele jovem, sendo que há um tempo atrás ele tinha tudo e agora ele precisava, né, cuidar de porcos e ainda assim continuava passando fome. Perceba que quando estamos longe do Pai, nós perdemos todos os benefícios. Uma vez eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Uma pessoa fez a pergunta assim: se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? E eu achei interessante a resposta da pessoa, porque ela disse assim: supõe-se que um pai tenha dois filhos. Um está perto e o outro está longe. Qual vai ser o mais beneficiado? E a resposta é lógica: aquele que está perto. Então a mesma coisa é Deus, amadas. Como é que Deus vai abençoar alguém que está longe, alguém que despreza, alguém que não dá valor àquilo que ele fez e faz por nós? Pense sobre isso neste dia. E aqui continuando, senão o nosso estudo vai ficar muito extenso, diz que ele caiu em si, né? Disse, olha, peraí, eu percebi aqui que o que eu tô fazendo tá errado. E aí a Bíblia vai deixar aqui claro que ele se lembrou, né, do cuidado que o pai tinha. E eu acho interessante porque ele se lembrou do cuidado que o pai tinha com os empregados. Não foi nem com ele, né? Que é interessante, né? E aí ele sentiu o quê? Saudade. E quando ele sente saudade, ele decide voltar. Mas entenda uma coisa, não basta, né, eu reconhecer o meu pecado, que foi o caso aqui do jovem, ele reconheceu, não, ele caiu em si, poxa, o que eu fiz foi errado, mas é necessário pedir o quê? Perdão. E aí é o que ele faz, ele volta para casa. Quando ele é recebido pelo pai, ele diz o quê? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece o pecado. Amadas, nós precisamos aprender com esta parábola. Que não basta apenas eu perceber que fiz uma coisa errada. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer, pai, eu errei aqui, me ajuda, eu quero ser diferente, eu quero ser transformada pelo Senhor. E então nós alcançaremos a misericórdia do nosso Pai. É interessante porque aqui vai citar algumas coisas que aquele jovem recebeu. Ele recebeu roupa, anel, alparcas, né, que eram sandálias, e também teve o bezerro. E aí perceba que o que significa isso? Significa que o pai, ele restaura a dignidade do filho em seu lugar na casa, ou seja, ele devolve para o filho o lugar que era dele. Ele tinha ido embora? Tinha, mas o lugar era dele. Entenda, amadas, eu creio que hoje o Senhor está falando muito forte a mulheres aqui. Mulheres que por algum motivo se distanciaram da casa do pai, acharam que lá fora era melhor e talvez se decepcionaram, se entristeceram e hoje o pai está falando, aleluia, que é tempo de voltar. O seu lugar continua lá. Aleluia. Amada, a sua cadeirinha lá na igreja, ela continua lá. Talvez você diga, não, Ana, ela já foi ocupada. Foi não. Pode até ter alguém fisicamente sentado naquele lugar que você gostava, mas o seu lugar naquele ambiente está guardado, porque é o Senhor quem reserva esse lugar para nós, não são as pessoas. E o Senhor está dizendo hoje, aleluia, que é tempo de voltar, porque o lugar que era seu, ele continua lá para ser ocupado por você, somente por você. Aleluia. E aqui, amada, já finalizando, a gente vai ver o filho mais velho. Olha aqui que nota de rodapé interessante. O filho mais velho personifica os judeus que não conseguem desfrutar do amor de Deus. Ele trabalhava, obedecia, mas não conhecia realmente o seu pai. Não fazia por amor. E aqui eu já quero finalizar esse estudo dizendo algo. Nós vemos aqui dois filhos. Um que desobedeceu, que foi embora, que gastou tudo, que se arrependeu e que voltou e recebeu, né? O pai restituiu o lugar dele. Temos outro filho que nunca saiu, nunca desobedeceu, mas também nunca desfrutou realmente do amor do pai. E aí eu fico aqui no impasse. Um fez tudo errado, voltou para desfrutar. O outro nunca saiu, mas também nunca desfrutou. Amados, isso é muito importante. Nós precisamos entender que não basta simplesmente nós estarmos na presença de Deus.
Você não tem que fazer as coisas para Deus como se fosse um ritual. Eu acordo de manhã e oro. Tal horário eu leio a Bíblia. Mas tal horário eu faço isso. Como se fosse uma coisa, uma máquina, né? Onde é tudo manual. Vai já seguindo um padrão. Não. A sua vida com Deus, ela pode ir muito além disso. Até porque hoje, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos total liberdade para chegar até Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Lembre-se disso. Você tem livre acesso à presença de Deus. E você não precisa de pessoas para se chegar até Deus. Não. Você só precisa estar com o coração aberto, estar com o coração quebrantado diante dele, e você vai encontrá-lo. Então, que você possa hoje, através desta palavra, desta parábola, destes ensinamentos, que você venha entender que o Senhor tem mais para a sua vida. Que aquilo que você está vivendo hoje na presença do Senhor é só o começo. Ele ainda tem muito mais para fazer. E se por acaso você se encontra na posição do filho pródigo que foi embora, o Senhor ele manda te dizer que o seu lugar ainda continua lá. O seu lugar ainda continua lá. Ele não foi ocupado. Porque o que é ocupado é aquilo que o homem faz, mas o lugar na presença de Deus, ele é seu. E o Senhor convida hoje você para voltar. Deus abençoe. Um forte abraço.